Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de circunferências, tá? Hoje veremos alguns conceitos, alguns detalhes em comparação a duas circunferências, ou seja, sempre tendo como a princípio das nossas questões aí uma equação de duas circunferências, tudo bem? Primeira parte, primeiro conceito, interseção. Como calcular a interseção ou intersecção de duas circunferências, né? Então, geralmente nós vamos ter um problema com duas equações dessas circunferências, né? Tomemos aqui como sendo de forma genérica, né? Uma equação de uma circunferência lambda1, dada por x menos a1 ao quadrado mais y menos b1 ao quadrado igual a r1 ao quadrado. E uma segunda circunferência, que a gente está chamando aqui de lambda2, dada pela equação x menos a2 ao quadrado mais y menos b2 ao quadrado igual a r2 ao quadrado, né? Então, o centro da nossa primeira circunferência, da lambda1, é a1, b1, né? Essas são as coordenadas do centro. E o raio dela é r1. Já as coordenadas do centro da nossa segunda circunferência, que é lambda2, tem coordenadas a2, b2. Já o raio é r2. Tá? Então, com isso, existem três possibilidades que a gente deve estar verificando, ou seja, existem três resultados possíveis ao se calcular a interseção entre duas circunferências. A primeira delas é essa situação aqui, ó, quando tivermos duas circunferências onde elas não estão em contato uma com a outra, né? Então, nessa situação, a gente afirma que a interseção entre elas é vazia, né? Ou seja, não há ponto de interseção entre essas circunferências. Um segundo caso seria essa aqui, onde as circunferências aqui são tangentes, né? São tangentes, ou seja, elas têm um único ponto em comum. Isso significa que a interseção entre essas duas circunferências é um único ponto, um ponto P que a gente está chamando aqui de forma generalizada. E a terceira e última situação seria aquela em que as circunferências se tocam em dois pontos, né? Que é o máximo de pontos possíveis. Né? Não tem como duas circunferências se tocar em três ou mais pontos. O máximo é dois pontos. Então, com essa situação, nós afirmamos que a interseção entre as duas circunferências são os dois pontos P1 e P2. Né? E quando tivermos exercícios aí para resolver com esse tipo de situação, significa que você tem que achar as coordenadas desses pontos de interseção, P1 e P2. Nesse segundo caso, é apenas um ponto. Nesse primeiro caso aqui, não vai haver ponto de interseção. Ok? Vejamos um exemplo. Obter a interseção da circunferência de centro C1, 0, 2 e raio R1 igual a 2, com uma outra circunferência, uma segunda circunferência de centro C2, de coordenadas 1 e 0, e o raiozinho R2 igual a uma unidade de medida. Tá? Lembrando que, para determinar a interseção entre duas circunferências, o que você deve fazer no final das contas é resolver esse sisteminha aqui, ó, formado pelas equações das duas circunferências, né? Porque da teoria nós temos que se um ponto P de coordenada x, y pertence a essas duas circunferências, então as coordenadas desse ponto P têm que satisfazer esse sistema, ou seja, tem que satisfazer as duas equações. Tá? Então, vamos para a nossa solução. Então, o sistema é formado por essas duas equações, né? A equação geral aqui seria x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Então, se a gente tomar os dados aqui C1 e R1, nós estamos obtendo as equações da primeira reta, né? Então, no lugar do a, que é esse primeiro aqui, a gente substitui pela abscissa do centro, que é 0. E no lugar do b, que seria o que vem aqui após o y, nós colocamos a segunda componente de C1, né, que é a ordenada, no caso aqui, que vale 2. E o raio aqui é 2. Então, pela equação da fórmula geral, seria r ao quadrado, 2 ao quadrado, que é igual a 4. E essa segunda equação é obtida com esses dados aqui, C2 e R2. Né? 1 está aqui, ó, x menos 1 ao quadrado, e o 0 é y menos 0 ao quadrado, né? Os valores de a e b, que é as coordenadas do centro. E o raio é 1. 1 ao quadrado continua sendo 1. Beleza?
Então, é só que x menos 0 é igual a x, né? Aqui ó, embaixo y menos 0 é igual a y, então melhorando esse nosso sisteminha aí, nós vamos ter esse aqui mais simplificado, né? Então, x mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a 0, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a 0. Não? São as equações gerais aqui, né? As equações gerais das duas circunferências, equações na forma normal. Tá? Então, de acordo com a nossa teoria, o que a gente pode fazer aqui? Né? Você pode subtrair essas duas equações. Né? Lembra que a equação da circunferência, sempre o valor de A, que é o coeficiente de x aqui, e o valor de B, que é o coeficiente de y, são iguais. Né? Então, se aqui tem duas equações, eles vão ter sempre os mesmos coeficientes. E toda vez que você subtrair elas, você sempre vai eliminar esse termo x² e esse termo y². E vai obter uma equação que envolve apenas x e y. Né? Então, isso aí já ajuda bastante. Toda vez que tivermos que obter a interseção entre duas circunferências, ao pegar as duas equações delas e subtrair uma pela outra, você já elimina os termos que têm x e os termos que têm y. Né? Às vezes, pode ser que aqui apareça 3x² mais 3y². Né? O que você faz? Você primeiro divide toda essa equação por 3, para que esses coeficientes fiquem iguais ao da segunda, ou seja, fiquem sempre iguais a 1. Tá? Então, sempre é possível fazer isso quando a equação é a equação de uma circunferência, beleza? Então, subtraindo as duas equações, obtemos essa equação aqui, ó, menos 4y mais 2x, que é igual a 0. Né? Isolando o x no primeiro membro aqui, vamos obter x igual a 2y. Né? Só passar o menos 4y para o outro lado e depois o 2 passa dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Então, x é igual a 2y. Agora, toma essa relação que você encontrou e substitui em qualquer uma das duas equações obtidas aqui, ó, inicialmente, né? De lambda 1 e lambda 2. Quando você fizer isso, você vai estar achando uma equação do segundo grau, né? E analisando essa equação do segundo grau, a gente vê uma dessas três opções aqui, né? Quando você analisar o delta lá, né, o discriminante da equação do segundo grau, se você chegar num discriminante negativo, é porque não existe raiz real, então não vai existir interseção entre essas circunferências. Se você achar um delta igual a 0, significa que as raízes são iguais, né? Ou seja, se trata de uma única raiz, então vai ter apenas um ponto de interseção. E no caso do delta ser maior que 0, ser um valor positivo, significa que você vai obter duas raízes. Em outras palavras, significa que vão ser dois pontos de interseção entre as circunferências. Beleza? Então vamos lá, pegando essa relação x igual a 2y, vamos substituir nessa primeira equação aqui. Né? Então, substituindo na primeira circunferência, vem. Né? Então, reescrevi a minha primeira equação aqui. Poderia ser na segunda também, tanto faz, tá? Mas eu optei pela primeira. Então, vou substituir o x por 2y. Aqui a substituição. Como o x estava ao quadrado, 2y também tem que estar ao quadrado. Então, daqui vai sobrar 4y². Né? 4y² mais y² dá 5y², menos 4y, que é igual a 0. Né? Então, a equação do segundo grau na variável y. Então, se você quiser fazer a análise para saber se não tem solução, né, se não tem ponto de interseção, se é só um ponto ou se é dois, você acha o discriminante, o delta dessa equação de segundo grau e verifica se ele é negativo, se ele é nulo ou se ele é positivo. Tá? No caso aqui, eu já sei que ele vai dar, na verdade, positivo, então já vou calcular logo essas raízes. Tá? Ou seja, você poderia fazer isso Você poderia fazer isso aqui usando a fórmula de Bhaskara, né? Mas como está faltando o termo independente, a gente consegue resolver de forma um pouco mais rápida, só colocando esse y em evidência, né? Para chegar nas soluções possíveis. Mas caso vocês tenham dificuldade em fazer isso, pode resolver lá por Bhaskara, tá? Primeiro achando o delta, que é o discriminante, e depois achando o y1 e y2, né? Ou y', y duas linhas, da forma que vocês preferirem aí para denotar essas variáveis, tá? Então, eu optei por colocar o y em evidência. Colocando o y em evidência, vai ficar y vezes 5y menos 4, que é igual a 0. Né? Então, aqui você tem um produto de dois termos que dá igual a 0. Né? Então, quando é que um produto de dois termos dá igual a 0? É quando pelo menos um desses termos é 0. Né? Ou seja, ou esse y é igual a 0, que é a minha primeira situação, ou esse y é 0, ou esse parêntese é que é 0. Né? Então, vou fazer um cálculo para cada uma dessas situações.
Se o y é zero, pronto, eu já tenho uma solução. Y é igual a zero. E quando y é igual a zero, qual vai ser o valor de x, né? Porque eu tenho que achar as coordenadas do ponto de interseção. Eu preciso achar a abscissa e a ordenada, ou seja, o valor de x e o valor de y. Então, quando y for zero, quanto vai ser x? X vai ser o dobro de zero, né? Ou seja, vai ser 2 vezes zero. No entanto, o dobro de zero é zero. Então, um dos pontos de interseção é o 0, 0. Já obtivemos um dos pontos de interseção. O outro é quando esse 5y menos 4 for zero, né? Para que esse produto dê zero, novamente, um desses dois termos tem que ser zero, né? Ou o y ou essa expressão que está no parêntese. Então, pegando a expressão que está dentro do parêntese, nós teremos 5y menos 4 igual a zero, que implica em y igual a 4 quintos, né? Passei o 4 para o outro lado e o 5 dividindo. Tá. No entanto, quando o y for 4 quintos, quanto vai ser x? X será o dobro disso, né? 2y. Então, calculando o x aqui, x é o dobro de 4 quintos, que é 8 quintos. Ou seja, um outro ponto de interseção tem coordenadas 8 quintos e 4 quintos. Concluindo a nossa solução, portanto, a interseção entre as duas circunferências, né, lambda 1 e lambda 2, é o ponto 0, 0, né, que é a origem do plano cartesiano, e o ponto 8 quintos, 4 quintos. Beleza? Vamos para mais um conceito envolvendo duas circunferências. Posições relativas entre duas circunferências, né? Quais são as possíveis posições entre duas circunferências? Então, tomei aqui inicialmente a equação, né? As equações de duas circunferências. Né? Lambda 1 dada por x menos a1 ao quadrado, mais y menos b1 ao quadrado, igual a r1 ao quadrado. E já lambda 2 dada por x menos a2 ao quadrado, mais y menos b2 ao quadrado, igual a r2 ao quadrado. A posição relativa de duas circunferências é determinada comparando a distância entre C1 e C2, ou seja, a distância entre os centros dessa circunferência, né? E eu vou comparar essas distâncias com a soma dos raios, que é R1 mais R2, ou com a diferença dos raios em módulo, né? Ou seja, o valor absoluto da diferença dos raios, beleza? Então, vamos considerar D para lembrar de distância, tá? Igual a C1, C2, ou seja, D será a distância entre os dois centros, né? Os dois pontos C1 e C2. Lembrando que essa aqui é a forma para calcular a distância entre dois pontos. Lembrando que A1 e B1 é o centro da minha primeira circunferência e A2 e B2 é o centro da nossa segunda circunferência, né? Então, simplesmente a fórmula de distância entre dois pontos. Então, com essas considerações, nós temos como possibilidades para as posições relativas entre duas circunferências 6 casos distintos. Vamos discutir cada um deles aqui, tá? Primeiro caso, circunferências exteriores. Seria essa situação aqui, ó, duas circunferências sem contato entre elas, né? E além de não ter contato, uma é externa à outra, né? Porque poderia ter o caso de elas não terem contato, mas uma ser interna à outra, né? Então, não é essa a situação agora, né? Primeiro caso, elas são circunferências exteriores, tá? Então, só pela própria figura a gente já consegue chegar nessa relação aqui, né? Quando é que duas circunferências são ditas exteriores? Quando D, que é a distância entre os centros, é maior que a soma entre os raios. Ó, observe aqui geometricamente, né? A distância de C1 até C2, que é esse segmento de reta vermelho, é maior que a soma de R1 com R2, né? O R1 é o raio, né? Ou seja, a distância de C1 até P1, e o R2 é o raio dessa segunda circunferência, que é a distância de P2 até R2. Então, se você pega esse pedacinho aqui e soma com esse outro aqui, ó, que é o raio, isso ainda vai ser menor do que a distância entre C1 e C2, que é toda essa linha vermelha, tá? Então, toda vez que vocês obtiverem essa distância entre os centros maior do que a soma dos raios, então vocês poderão concluir que essas duas circunferências são exteriores. É a posição relativa entre elas, beleza? Segundo caso,
circunferências tangentes exteriormente, né? Ou seja, nessa situação aqui, ó, duas circunferências tangentes, ou seja, elas têm um ponto em comum, mas de forma exterior. Uma está externa à outra, tá? Porque a gente pode ter o caso de elas serem tangentes, mas uma está interna à outra, tá? Esse segundo caso não é essa situação, né? É a situação em que elas são tangentes, mas de forma exterior. Quando que isso ocorre? É quando a distância entre os centros foi exatamente igual à soma dos raios, que é essa situação aqui, né? Esse segmento de reta em vermelho está fornecendo a distância de C1 até C2. Agora, se você pega a soma dos dois raios, ó, de C1 até P, e de P até C2, vai dar justamente o mesmo comprimento da distância entre esses centros, do nosso Dzinho aqui. Tá? Então, toda vez que isso ocorrer, afirmamos que essas circunferências são tangentes exteriormente. Terceiro caso, circunferências tangentes interiormente, né? Então, uma está interna à outra e elas são tangentes em um ponto. Seria essa situação aqui, ó. Uma, obviamente, é maior que a outra e elas têm um ponto de tangência, né? Elas têm um ponto de tangência, um único ponto, justamente porque uma é interna à outra. Tá? Então, quando que isso vai ocorrer? Justamente quando a distância entre os centros foi igual à diferença entre os raios em módulo. Tá? Justamente quando a distância entre os centros foi igual à diferença entre os raios em módulo. Né? Em módulo por quê? Porque você vai ter que tomar o valor absoluto dessa diferença R1 por R2, né? Porque se, por exemplo, R1 for um valor menor do que o R2, quando você fizer essa subtração aqui, vai dar um valor negativo. Aí, por que a gente toma em módulo? Justamente para estar fugindo desse valor negativo, tá? Aí você vai estar comparando o resultado obtido aqui com o resultado de Dzinho, que é a distância entre os centros, né? Então, se a distância de C1 até C2, que é esse pequeno segmento vermelho, foi igual à diferença dos dois, né, dos dois raios, então se você pega esse raio aqui, ó, que é a distância de C1 até P, e retira esse pedaço que vai de C2 até P, vai sobrar que pedaço? Apenas o vermelho, ou seja, apenas o Dzinho. Então, quando isso ocorrer, nós afirmaremos que essas circunferências são tangentes interiormente. O nosso quarto caso trata de circunferências secantes, né? Quando é que duas circunferências são ditas secantes, né? É quando elas têm dois pontos em comum, ou seja, essa situação aqui, ó. Quando uma circunferência intersecta a outra em dois pontos, tá? Tá, mas como é que a gente vai afirmar que essas circunferências são secantes apenas analisando a questão da distância entre os centros e da soma e diferença entre os raios, né? Porque, de acordo com as minhas palavras, aí eu já dei, né, para vocês uma dica de como verificar se duas circunferências são secantes, né? Você poderia, por exemplo, calcular os pontos de interseção entre essas duas circunferências, né? Vocês poderiam chegar naquela equação de segundo grau lá, formada pelo sistema, e analisar o delta. Se o delta der positivo, você já vai saber que vai ter duas raízes, então vai ter dois pontos de interseção, então elas serão secantes. É uma forma também de analisar a posição entre essas duas circunferências, tá? Mas aqui eu estou dando uma outra forma, que é sempre analisando a distância entre os centros e a diferença ou soma entre os raios, tá? Então, observe nesse caso aqui que a distância entre os centros é maior do que a diferença entre os raios, no entanto, é menor do que a soma entre esses raios, né? É o que a gente consegue observar aqui geometricamente e também algebricamente, né? Dá para a gente comprovar isso aqui usando, né, equações algébricas aqui para mostrar isso aqui, para provar que esse valor de D é maior do que a diferença entre os raios, né, em módulo, o valor absoluto, e menor do que a sua soma. Tá? Eu vou fazer isso aqui nesse caso, que eu acho que fica melhor. Vamos lá, então, uma justificativa aí é que observe que a distância D equivale à soma dessas duas distâncias menos essa terceira distância, né? Ó,
Dzinho é a distância de C1 até C2, ou seja, esse segmento vermelho. Ele é a mesma coisa que você pegar C1 até P1 somado com C2 até P2, né? No entanto, quando você pega de C1 a P1 e soma com C2 até P2, você vai estar contando essa parte interna aqui duas vezes, né? Então, para que fique equilibrado, você tem que tirar ela uma vez. Você não pode contar o segmento duas vezes. Então, você tem que tirar essa parte P2, P1. Ou P1, P2 é a mesma coisa, né? Então, por isso essa diferença aqui, ó, menos P1, P2. Então, a nossa distância entre os centros pode ser pensada dessa forma, como sendo de C1 até P1, somado com C2 até P2 e retirado uma vez essa partezinha do meio aqui, ó. Esse pequeno segmento de reto aqui que vai de P1 até P2. Então, menos P1 até P2. Né? Lembrando que C1 a P1 é justamente R1, o raio da circunferência maior. C2 até P2 é justamente o R2, é o raio, né? C2 até P2 é justamente o raio dessa nossa circunferência menor. Menos esse pequeno segmento de P1 e P2, que ele é maior que zero, ou seja, ele existe aqui, toda vez que elas forem secantes, vai existir um pedacinho aqui, por menor que seja. Tá? Então, isso mostra que o nosso Dzinho aí, a distância entre os centros, é justamente menor do que a soma entre os raios, né? Porque, ó, C1P1 é o R1, C2P2 é o R2. Então, aqui você está afirmando que a distância entre os centros é R1 mais R2 menos uma parte aqui, ó, menos um pequeno pedaço. Né? Então, R1 mais R2 menos uma parte, menos uma quantidade, vai dar menor do que R1 mais R2. Né? Aqui R1 mais R2 estão completos, é a soma dos dois raios. E aqui do lado esquerdo tem a soma dos dois raios, retirando uma parte. Então, por isso que esse lado esquerdo é menor. Tá? Então, daqui você mostrou que D é menor do que a soma entre os dois raios. Agora, vamos mostrar que ele é maior do que a diferença, né? Então, vamos lá. Ó, observe que D pode ser visto dessa forma também. Ó. D pode ser igual a C1, P1, ó, de C1 até P1, que é o raio da circunferência maior, somada com P1, P3, então vai de P1 até P3, que está do outro lado aqui, ó, de P1 até P3, menos P3C2, ou seja, menos o P3P2. Ou seja, vamos novamente, ó. Essa linha em vermelho aqui, ela equivale a você pegar essa distância de C1 até P1, aí vem de P1 até P3, ó, aí passou do tamanho de R. Como que você faz para voltar ao tamanho de R? Retira essa parte em negrito aqui, que é o P3C2. Tá vendo? Então, por isso, essa relação é verdadeira. No entanto, C1, P1 vale R1. Né? P1, P3 é uma distância positiva. Né? P1 até P3, toda vez que elas forem externas, vai existir, vai ter um comprimento aí. E P3, P2 também vai, no caso aqui, será equivalente ao nosso raio R2. Né? P3, P2 é justamente o raio R2, o raio dessa circunferência menor. Tá? Ou seja, aí a gente está mostrando que o nosso Dzinho, que é a distância entre os centros, é maior do que R1 menos R2. Né? Porque, ó, esse primeiro, C1, é R1. Esse segundo é um valor qualquer aqui, mas positivo, ele existe. E esse terceiro aqui é R2. Ou seja, aqui tem a diferença entre R1 com R2, que é essa última parcela, olhe para esse primeiro e para esse último termo. Então, R1 menos R2, só que somado com essa partezinha aqui. Ó, tá? Já desse lado direito tem R1 menos R2. Então, por que esse lado esquerdo é maior do que esse lado direito? Porque esse lado esquerdo tem o mesmo valor que tem lá no lado direito, ó, que é R1 menos R2, somado com um pedaço aqui a mais, ó, que é o P1, P3. Então, P1, P3 aqui é uma parte que torna maior ainda o nosso resultado, ou seja, maior ainda do que o R1 menos o R2.
ok? Então, está aí demonstrado que, para essa situação, t é maior do que a diferença entre os raios, né, em valor absoluto, e menor do que a soma. E toda vez que isso acontecer, nós dizemos que essas circunferências são secantes. Essa é a posição relativa entre elas, beleza? O quinto caso é a de circunferência de menor raio ser interior à outra, né? Ser interior à de maior raio, certo? Ou seja, é justamente essa situação aqui, ó. Circunferência menor interna completamente à circunferência maior. E quando que isso vai ocorrer? Justamente quando a distância entre os centros for maior ou igual a zero, né? Lembrando que d é sempre maior ou igual a zero, ele não pode ser negativo, né? Se trata de uma distância, tá? Mas sempre que essa distância, quando eu coloco maior ou igual a zero, é porque eu estou considerando que vai ter uma distânciazinha aqui. Nesse caso aqui vai existir sempre essa distância, tá? Nem que ela seja nula, né? Só não pode ser negativo. E menor que a diferença entre os raios, né? A justificativa também pode ser feita de forma algébrica, né? Veja que a distância entre os centros, ó, essa pequena parte em vermelho, de C1 até C2, né, ela é equivalente a você pegar R1, que é o raio da maior circunferência, ó, vem de C1 até P1, e retirar esses dois pedaços aqui, ó, esses dois pedacinhos pretos aqui, ó. Ou seja, retirar, você toma todo o raio aqui, ó, de C1 até P1, que é o raio R1, e retira C2, P2, que é o raio dessa circunferência menor, essa parte preta aqui, e mais esse pedacinho aqui, ó, distanciando as duas circunferências, que é P1, P2, ou P2, P1, tanto faz. Aqui o autor chamou P1, P2. Então, ele está vendo aqui esse segmento em vermelho, a distância entre os centros, como sendo o raio R2 retirado o raio R1 e essa pequena parte aqui, ó. Tá? Ou seja, ele está vendo essa linha em vermelho, esse pequeno segmento, como sendo o R1 retirando as duas partes em pretas, que é o R2 e aquela distânciazinha lá do P1 e P2, que é positiva. E isso mostra que D é justamente menor do que R1 menos R2, né? Aqui, ó, essa lado direito, ó, aqui no lado esquerdo tem a mesma expressão, tem R1 menos R2. No entanto, de R1 menos R2 está sendo retirado esse pedacinho aqui, está sendo retirado o P1, P2. Então, essa parte ficou menor do que R1 menos R2. Por isso, conclui-se que D é menor do que a diferença. E maior você não precisa mostrar, porque a distância sempre é maior ou igual a zero. Beleza? É uma distância. Por definição, é maior ou igual a zero. Já o sexto caso é um caso particular do quinto, tá? Nesse caso, as circunferências são concêntricas, né? É o caso em que essa circunferência menor é interna à maior, mas os centros coincidem. Quando é que isso vai ocorrer? Vai ocorrer justamente quando esse Dzinho aqui for igual a zero, né? Ou seja, quando os centros coincidirem, quando C1 e C2 estiverem localizados no mesmo ponto, então o Dzinho vai ser igual a zero. Isso significa que as circunferências são concêntricas. E lembrando que isso é um caso particular do quinto caso, ou seja, uma é interna à outra. Vejamos um exemplo aí. Qual é a posição entre as circunferências lambda1 e lambda2? Tá? Vamos analisar, né, de acordo com as considerações feitas no slide anterior, né, e para isso a gente precisa das coordenadas do centro, né, dos centros dessas duas circunferências, dos raios, da soma entre os raios, né, da diferença entre os raios em valor absoluto, em módulo, e a partir das comparações entre esses valores, a gente chega em algum daqueles 6 casos, né? São, na verdade, 5 casos, porque o sexto é um caso particular do quinto. Tá? Mas é interessante sempre analisar, caso ocorra o sexto, né? Não afirmar apenas que uma é interna à outra, mas que também são concêntricas, né? Caso ocorra o sexto caso. A solução. Então, primeiro, tomamos as equações dessas circunferências, né? Vamos escrever ela na forma canônica, né? Para a gente chegar nas coordenadas do centro e dos raios, né? Tem outras formas de vocês obterem aí, que a gente viu nas últimas aulas, né? Algumas equações lá que foram demonstradas para obter
o centro e o raio das circunferências. Vocês podem usar aquelas fórmulas também, tá? Eu que prefiro geralmente utilizar a forma canônica, ou seja, fazer o completamento de quadrados para obter essas coordenadas, esses valores. Então, temos que, para lambda 1, que era x² mais y² igual a 49, escrevendo a forma canônica, é equivalente a x menos 0² mais y menos 0² igual a 7², né? Porque aqui vai aparecer as coordenadas do centro, a abscissa 0 e a ordenada 0, e aqui vai aparecer o raio, né? Que é o valor que está aqui no segundo membro ao quadrado, nesse caso é o 7. Então, com isso, concluímos que o centro da nossa circunferência lambda 1 é a origem, é o 0, 0, e o raio dela é de 7 unidades. Já para a segunda circunferência, que tem a equação x² mais y² menos 6x menos 8y menos 11 igual a 0, fazendo completamente de quadrados, né? Então, primeiramente, eu separei as que têm variável x das que têm variável y e passei o termo independente menos 11 para o segundo membro, ficou 11. Né? Para completar o quadrado dessa primeira equação, lembrando de um macetezinho que eu tinha ensinado em aulas anteriores, como é que se faz? Você toma a metade desse termo aqui, ó, do coeficiente de x, e eleva ao quadrado, né? A metade de menos 6 é menos 3, elevado ao quadrado dá 9 positivo. Então, por isso, mais 9. Eu preciso somar 9 unidades para transformar esse binômio aqui num trinômio quadrado perfeito, né? Porque depois a gente pode fatorar isso num produto notável. Mais y² menos 8y, também fiz o completamente de quadrados, ou seja, toma a metade de menos 8, que dá menos 4, elevado ao quadrado dá mais 16. Então, eu somo mais 16, que é igual a 11. E aqui eu equilibrei novamente a minha equação, né? Porque ao acrescentar mais 9 unidades aqui e mais 16 unidades aqui, eu mudei completamente a minha equação anterior, né? Eu mudei a minha balança, eu coloquei muito mais pesos do lado esquerdo. Então, eu venho aqui e equilibro ela novamente, coloco os mesmos pesos do lado direito. Em termos matemáticos, isso significa que a sua equação obtida agora é sim equivalente às anteriores, tá? Elas representam os mesmos valores de x e y. Então, soma mais 9 mais 16. Né? E agora é só fatorar. Fatorando esse primeiro parênteses, ele é equivalente a x menos 3 ao quadrado. Para quem não lembra como que faz essa fatoração, é só extrair a raiz quadrada do primeiro termo e do último, né? Ou seja, daquele que tem quadrado e daquele termo independente. A raiz quadrada de x² é x, a raiz quadrada de 9 é 3, e toma sempre o sinal desse termo intermediário aqui, que é o negativo. Então, x menos 3 ao quadrado é equivalente a esse parênteses. Se você tem dúvida se você realmente fez a forma correta, é só no rascunho desenvolver esse produto notável, né? X menos 3 ao quadrado, desenvolvendo esse produto notável, vai voltar isso aqui, ó, x² menos 6x menos 9. Então, significa que você fez corretamente. Agora, se voltar, se der uma expressão diferente dessa anterior, então você errou e reveja as suas contas, os seus cálculos. Mas, fatorando o segundo parênteses, vai dar y menos 4 ao quadrado, e resolvendo essa somazinha aqui do segundo membro, dá 36. Né? E lembrando que 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Então, agora sim, a nossa equação está na forma canônica, e daqui a gente consegue extrair de forma direta as coordenadas do centro e o valor do raio. As coordenadas do centro é 3 e 4, e o raio é de 6 unidades de medida. Né? Tá aí a nossa anotação. Então, logo, né, tomando os valores que a gente precisa para fazer as considerações, né, que é o Dzinho, a distância entre os centros. Um centro é 0, 0, o outro centro é 3 e 4. E a distância entre esses dois pontos é dada por essa forma, né? Vocês já conhecem ela. Raiz quadrada de 3 menos 0 ao quadrado mais 4 menos 0 ao quadrado, né? Ou seja, peguei a abscissa do C2 e subtraí pela abscissa de C1 e eleva ao quadrado, mais a ordenada do C2 subtraído pela ordenada do C1 também ao quadrado. Vai dar 9 mais 16, que é 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Quais os outros valores que a gente precisa comparar? É a soma entre os raios e a diferença também, né, em módulo. Então, a soma entre os raios, como um é 7 e a outra é 6, é igual a 13, e o módulo da diferença, 7 menos 6, né? Ó, aqui vem o porquê de se usar o módulo, né? Porque se você tomasse primeiro o raio da segunda circunferência, R2, ficaria 6 menos 7. 6 menos 7 dá menos 1. Só que o módulo de menos 1 também é 1, ou seja, o resultado seria sempre o mesmo. Tá? Tomando
R1 primeiro ou R2 primeiro, o resultado lá vai ser o mesmo, porque a gente está tomando esse resultado sempre em módulo, sempre seu valor absoluto. Tá? Então, agora vamos comparar. O que é essa distância D? Né? Ela é maior, menor ou igual a essa soma dos raios e a diferença dos raios? Né? Bem simples depois de ter feito esse cálculo. Né? Então, vimos que 5 é maior que 1, sabemos que 5 é maior que 1 e menor que 3. Né? No entanto, 5 é o D, é a distância entre os centros, 1 é a diferença entre os raios e 13 é a soma entre os raios. Né? Substituindo, D é maior do que a diferença entre os raios em módulo e menor do que a soma entre os raios. Lembrando que essa situação aqui recai em qual dos nossos casos lá? É justamente o caso em que as circunferências são secantes, né? É aquele caso em que uma vai intersectar a outra em 2 pontos. Tá? Eu tinha falado nos slides anteriores também que uma outra forma de chegar a essa conclusão era tentando resolver, né, o sistema formado por essas duas equações. Você vai chegar numa equação de segundo grau e você vai achar um delta lá, e esse delta vai dar positivo. Quando o delta for positivo, você já poderia afirmar que essas circunferências são secantes. Era uma outra forma. Pessoal, vejamos um outro exemplo agora, muito comum quando se estuda relacionamento entre duas circunferências. No caso aqui, determinar as equações das retas T, né? O problema já está até indicando que é mais de uma reta, tá? Mas nem sempre isso indica, às vezes o problema pergunta só qual é a equação da reta T. Aí nos seus cálculos é que você vai descobrir que existe mais de uma. Tá? Então, determine as equações da reta T que passam pelo ponto aqui, menos 2 e 2, e são tangentes a uma certa circunferência, a uma única circunferência lambda dada pela equação x² mais y² igual a 1. Tá? Então, ele está afirmando que você tem lá uma circunferência e tem um certo ponto. E tem uma reta que passa nesse ponto P e é também tangente a essa circunferência. Né? Isso o problema está afirmando. Então, a gente tem que descobrir agora uma equação que represente essa reta. Tá? A solução. Analisemos a situação. Primeiro, a equação da nossa circunferência. Né? Qual que é o centro dela e o raio? A gente precisa desses dados. Então, é uma equação bem simples, né? Para escrever na forma canônica fica fácil também. Né? Então, equivale a x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, já que não tem os termos de x nem de y, né? Só tem os termos x² e y². Que é igual, como é que eu escrevo 1 como sendo um quadrado? 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? Ou seja, daqui você já obtém o centro e o raio. O centro é 0, 0, é a origem do plano cartesiano, e já o raio dessa circunferência é de uma unidade. Beleza? E vamos agora fazer uma análise aqui geométrica para a gente ter uma ideia de como resolver esse problema. Tá? Antes disso, vamos calcular a distância entre C e P, né? O que eu fiz aqui, porque eu vou precisar dessa distânciazinha aqui nos meus cálculos. Tá? A distância entre os dois pontos C e P, que é a distância entre o centro da nossa circunferência, 0, 0, até o ponto P, que é onde a gente quer passar a reta. Tem coordenadas menos 2 e 2. Então, por que eu estou fazendo esse cálculo desse C e P, na verdade? Tá, pessoal? A gente sempre faz ela, eu até aconselho vocês fazerem esse cálculo sempre de forma inicial, né, na hora de resolver esse tipo de problema, que é para saber se esse ponto é interno à circunferência, ou se ele pertence à circunferência, ou se ele é externo à circunferência, tá? Porque se esse ponto P for interno à circunferência, será impossível você traçar essa reta T tangente à circunferência e passando por P. Tá? Então, vocês já vão concluir, né, se vocês conseguirem mostrar aqui que a distância de C até P, é menor do que o raio da circunferência, então significa que o ponto P vai ser interno à circunferência. Logo, essa reta T não vai existir. Tá? Agora, se a distância de C até P for igual ao raio, então significa que esse ponto P pertence à circunferência. Então, se ele pertence à circunferência, significa que vocês só vão achar uma reta tangente, uma reta T que passa por esse ponto P e seja tangente à circunferência, né? Já que o ponto P também vai pertencer à circunferência. Agora, se a distância de C até P for maior que o raio da nossa circunferência, maior do que 1,
Então, vai significar que o nosso ponto P está externo à circunferência, está do lado de fora dela. E quando isso ocorrer, nós vamos ter duas possibilidades para essa reta T. Vão ter duas equações, duas retas tangentes a essa circunferência que passam nesse mesmo ponto P. Beleza? Então, a distância entre C e P, você tem as coordenadas de C e tem as coordenadas de P, né? Então, facilmente você calcula essa distância por essa equaçãozinha, né? Subtrai as abscissas e eleva ao quadrado, subtrai as ordenadas e eleva ao quadrado, vai dar raiz de 8, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2, tá? Ou seja, a distância de C até P é maior que R, não é isso? Porque o valor de R a gente obteve 1, e 2 raiz de 2 é maior que 1, né? Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. 2 vezes 1,4 vai dar 2,8, que é mais que o dobro de 1. Tá? Então, a gente consegue afirmar que o ponto P é externo à circunferência lambda. Se é externo, vão ter duas retas possíveis. Então, já tenho isso em mente. Vamos fazer agora a análise gráfica. Então, tenho aqui uma suposta circunferência, né, que representa a nossa lambda, com o centro C e um ponto P que eu sei que ele está externo. Então, se ele estivesse aqui dentro, ó, como é que você ia passar um ponto passando por esse ponto e ser tangente à circunferência? Não tem como, né? Porque se for tangente, ele não pode passar por dentro da circunferência. Ele tem que tocar ela em um único ponto. Se o ponto estivesse aqui, ó, pertencente à circunferência, aí você só conseguiria passar uma reta, né? Uma reta assim, ó, que tocaria a circunferência em um único ponto. Agora, como o ponto P é externo, vocês vão ver aqui até o final do slide, que a gente vai conseguir traçar duas retas aqui, ó, uma aqui por cima, tá? Triscando em um único ponto na nossa circunferência, e outra aqui por baixo, também tocando a circunferência em um único ponto. Tá? Vamos fazer a análise da primeira aí. Então, imaginemos aí uma reta, ó, passando lá por cima, então vai tocar a nossa circunferência em um único ponto. E eu vou chamar essa reta de T1. Tá? E vejamos algumas características dessa reta T1 aí, né? Ó, observe o raio da nossa circunferência, né? O raio da circunferência. Se eu pegar a distância do centro até esse ponto de tangência, necessariamente essa distância é o raio, né? Ou seja, a distância do centro da minha circunferência até a reta, porque lembre que aqui faz um ângulo de 90 graus, tá? Toda reta tangente, quando você toma a interseção dela com o raio, aqui tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, se você considerar a reta que passa aqui no raio, ou seja, que passa em C e nesse ponto aqui, ela é uma reta perpendicular à reta T1. Lembrem disso lá do estudo de reta, tá? Até colocar aqui um símbolozinho que lembra o ângulo de 90 graus, tá? Então, tenham isso em mente. Nós temos aqui o raio, esse raio intersecta, o ponto de interseção aqui, ó, da reta com a circunferência, torna esse encontro aqui entre essa reta e esse segmento. E esse encontro é sempre perpendicular, formando um ângulozinho de 90 graus. Tá? Ou seja, a gente quer achar uma equação dessa reta T1. A reta T1 ela passa nesse ponto P e tangencia a nossa circunferência. Se tangencia a nossa circunferência, é porque eu já tenho um outro detalhe da minha reta, ou seja, eu tenho que a distância do centro, que é o ponto C, que eu já conheço, até a reta T1 é o raio. Tá? Então, nós temos aí até então, para a nossa reta T1, duas informações. Nós sabemos as coordenadas desse ponto P, que a reta deve passar, que é menos 2 e 2, e nós sabemos que a distância dessa reta T1 até o centro é igual ao raio, porque a gente sabe quais as coordenadas desse centro e sabe qual é o valor do raio. Vamos usar essas informações para chegar nas equações de T1, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, tracei a segunda reta, né? Porque é possível traçar uma segunda reta aqui, passando por P e intersectando a nossa circunferência aqui embaixo. E eu estou chamando ela de T2. Em um único cálculo, a gente vai chegar aí nas equações dessas duas retas, tá? Na verdade, a gente vai chegar nos coeficientes angulares dessas duas retas e, a partir daí, obter a sua equação. Então, mas o comum entre essas duas retas é que ambas passam no mesmo ponto, né? No ponto P, ao qual a gente já sabe as suas coordenadas. Então, a gente já tem uma parte da equação dessas retas. Vamos escrever ela aqui. Ó, assim, a reta que passa por P e é tangente a lambda tem a equação do tipo y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Né? A equação que nós temos lá dos nossos estudos anteriores lá sobre reta. Né? Y menos y0 igual a
m vezes x menos x0. Lembrando que o x0 e o y0 é as coordenadas do ponto em que ela vai passar, ou seja, desse ponto P, que é menos 2 e 2, e m é o coeficiente angular da reta, que a gente não sabe ainda. Tá? Mas vamos substituir aquilo que a gente já sabe, que é o valor de x0 e y0. Né? Ó, sendo x0 e y0 igual a menos 2 e 2, que é as coordenadas do ponto P ao qual a reta tem que passar, é um ponto conhecido da reta, então a nossa equação vai ficar dessa forma. Né? Y menos 2 é igual a m vezes x mais 2, né? Porque o valor de x0 aqui é menos 2, com o menos da fórmula, menos com menos dá mais 2. Tá? Agora eu multipliquei o m por x e o m por 2, né? E agora eu levei tudo para o primeiro membro, mas deixando o mx positivo. Né? Então fica mx, e quando eu levo esse mx para o primeiro membro, fica menos mx. Então depois eu tenho que multiplicar tudo por menos 1 para ficar isso aqui. Mx menos y mais 2m mais 2 igual a zero. Ou seja, eu estou chegando na equação, no formato de equação geral da reta. Né? É o ax mais by mais c igual a zero. O a aqui ó, é o m está fazendo o papel do a, que é o coeficiente de x. O b é menos 1, que é o coeficiente de y. E o c, que é o termo independente, está sendo representado por esse parênteses, ou seja, por 2m mais 2. Tá? Eu escrevi na forma de equação geral da reta, porque eu vou precisar desse formato para usar esse detalhe aqui, ó, usar a distância, na verdade, esse detalhe aqui, a distância entre a reta T1 até o centro. Tá? Vamos usar ele? Então, um outro detalhe, ou seja, por outro lado das nossas informações, nós temos que a distância de C a T, ou seja, do centro da minha circunferência até a reta T, no caso aqui até a reta T1, só que se eu estivesse considerando a distância até a reta T2, também era um raio, né? Também é R, também vale 1. Então, tanto faz levar para T1 quanto para T2, meu cálculo aqui vai continuar o mesmo. Tá? A distância de C a T é igual a R. Como que se calcula a distância de C a T? Qual é a equação que nos dá a distância entre um ponto e uma reta? Né? Que C é um ponto e T é uma reta. Lembrem dela lá do nosso estudo lá de reta, né? De distância entre ponto e reta. Tá? Lembramos que é dado por isso aqui. Né? É o módulo de uma fração aqui, onde no numerador você toma esse lado esquerdo aqui ó, da equação na forma geral. Viu? Por isso que eu desenvolvi esse cálculo aqui para chegar na equação na forma geral. Porque eu tenho que tomar esse lado esquerdo aqui em cima, no numerador da minha equação, só que substituindo as variáveis x e y pelas coordenadas do ponto em questão, que nesse caso aqui é o ponto C, né? Não é a distância de C até T? Então, o x e o y vão ser substituídos pelas coordenadas do ponto C, que é 0, 0. Então, ó, no lugar do x, coloco 0, no lugar do y, coloco 0. E o restante repete, 2m mais 2. E no denominador, você tem a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá, mas quem é a e quem é b nessa situação aqui? É justamente o coeficiente de x e o coeficiente de y, tá? Se vocês olharem lá na fórmula, lá, quando a gente estudou reta, distância de um ponto a uma reta, lá aqui vai ter raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas o a aqui representa justamente o coeficiente de x e o b representa o coeficiente de y. O coeficiente de x é m, então fica m ao quadrado, mais o coeficiente de y ao quadrado. Só que o coeficiente de y é menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Isso tudo igual ao raio. E o raio da nossa circunferência é de 1 unidade. A gente viu isso lá atrás, quando a gente pegou a equação da circunferência e escreveu na forma canônica. Né? E agora a gente tem que trabalhar com essa equaçãozinha aqui. Né? Podemos já simplificar ela aqui, m menos 0, m vezes 0 menos 0, isso não altera em nada, posso retirar esses termos, vai ficar apenas 2m mais 2 sobre essa raiz quadrada, que é igual a 1. Tá. Agora aqui a gente aplica a definição de módulo, né? Módulo de uma expressão igual a 1, né? Ou seja, para nós isso aqui tudo é uma incógnita, né? Que a gente não sabe o valor de m ainda, então é o módulo de um certo valor igual a 1, tá? Mas o módulo de um valor, se ele é igual a 1, quanto vale o que está aqui dentro, então? O que está aqui dentro ou vale 1 ou vale menos 1, né? Não estou falando só do m, não. Estou falando de tudo que está aqui dentro, essa expressão que está aqui dentro. Ou vale 1 ou vale menos 1. Porque se valer 1, o módulo de 1 é 1. Se valer menos 1, o módulo de menos 1 também é 1. Ou seja, é os dois resultados que satisfazem essa equação. Então, a gente vai trabalhar com essas duas hipóteses. Ou essa expressão é 1 ou essa expressão é menos 1. Ou seja, essa expressão vale mais ou menos 1.
tá? Coloquei mais ou menos para embutir os dois resultados numa equação só. Mas vocês poderiam fazer duas equações separadas. Uma considerando o mais 1, a outra considerando o menos 1. Vocês fariam dois cálculos, que no final vai se tornar 4 cálculos, mas que vai dar os mesmos resultados. Aqui eu optei por fazer um cálculo só, usando mais ou menos. Mas cuidado ao usar esse mais ou menos aqui, viu? Vamos ver o porquê. Aqui eu vou multiplicar cruzado, tá? Ou seja, o 2m mais 2 multiplica o denominador do segundo membro aqui, ó, que é 1, já que não aparece, é 1. Então, permanece 2m mais 2. Já essa raiz vai multiplicar o mais ou menos 1. Como é que você multiplica uma raiz por mais ou menos 1? Vai ficar mais ou menos essa raiz. Então, mais ou menos a raiz quadrada de m ao quadrado mais 1, que é igual a 2m mais 2. Tá. Agora, meu passo é usar algum artifício matemático para fugir dessa raiz. Qual que a gente faz? Qual é o mais comum? É levar tudo ao quadrado, né? Ou seja, leva o primeiro e o segundo membro dessa equação ao quadrado. Fazendo isso, o que vai ocorrer? O tanto que elevar ao quadrado vai nos ajudar, né? Vai fazer a gente fugir desse mais ou menos e dessa raiz. Porque se esse resultado aqui é mais ou menos 5, por exemplo, se você eleva isso ao quadrado, isso vai dar 25. Não importa se é mais 5 ou menos 5, mas ao elevar ao quadrado, o resultado vai dar sempre 5, vai dar sempre 25. Entenderam? Então, esse artifício aqui para nós é muito bom, elevar ao quadrado, que a gente foge tanto do mais ou menos quanto da raiz, né? Então, eliminou o mais ou menos e eliminou a raiz. Então, sobrou só o radicando, que é o que está dentro da raiz. M ao quadrado mais 1. E tem que elevar ao quadrado também todo o segundo membro, né? 2m mais 2 ao quadrado é um produto notável que vai dar 4m ao quadrado mais 8m mais 4. Pelo amor de Deus, não vão fazer 2m ao quadrado é igual a 4m ao quadrado, mais 2 ao quadrado é igual a 4. Não, a gente não eleva termo por termo ao quadrado, não. Você eleva tudo de uma vez. Então, vai ficar 2m ao quadrado. Isso é um produto notável, tá? Não é só o 2m e o 2 ao quadrado. Tem que ser tudo junto. Então, imagine aqui um parêntese no 2m mais 2 ao quadrado e resolva como produto notável. Tá? Levando tudo para o primeiro membro, né? E fazendo as continhas, vocês vão chegar nessa equação de segundo grau. 3m ao quadrado mais 8m mais 3 igual a 0. E calcula lá, usando o Bhaskara as raízes, vocês vão chegar nessas duas raízes. Menos 4 e menos raiz de 7, vai ser a minha primeira raiz, e a segunda raiz vai ser menos 4 mais raiz de 7. Façam os cálculos direitinho que vocês vão chegar em 2 m's, em dois coeficientes angulares. Por que nós chegamos em dois coeficientes angulares? Porque vão ter duas retas que satisfazem o nosso problema, duas retas que passam por esse P e são tangentes à nossa circunferência, a circunferência dada. Vamos escrever as equações dessas duas retas, né? É só voltar aqui, ó. Em qualquer uma dessas equações aqui, vou pegar essa aqui que está mais pronta, ó, y menos 2 igual a m, que multiplica x mais 2. E agora é só substituir o m. Primeiro substitui o m por uma delas, o menos 4 menos o raiz de 7, tá? Bota dentro de parênteses, já vai ser uma equação da primeira. E a segunda é só substituir o m por menos 4 mais raiz de 7, você já vai ter a equação da segunda. Então, pessoal, fazendo a substituição que eu mencionei agora há pouco, né? Ou seja, vamos pegar aqueles dois coeficientes angulares, né? O m1 e o m2, e substituir nessa equação aqui, ó. Y menos 2 igual a m vezes x mais 2, né? Que assim a nossa reta vai estar bem definida, né? Que é quando a gente conhece o seu coeficiente angular. No caso, a gente descobriu 2. Então, um deles eu troquei por menos 4 menos raiz de 7, vai dar a equação da minha primeira reta, T1, tá? Pode deixar nesse formato aqui, não precisa desenvolver os produtos, separar x e y, não, aqui já está bom. Tá? E a segunda é substituindo o m por menos 4 mais raiz de 7, que foi o valor de m2, ou seja, o nosso segundo coeficiente angular. Então, estão aí as duas retas que são tangentes à circunferência dada e, ao mesmo tempo, passando pelo aquele ponto P lá de coordenadas menos 2 e 2. Beleza? Encerramos aí o nosso conteúdo. Façam as atividades avaliativas aí e postem lá na plataforma, viu? Bom estudo a todos.